Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é 2 anos do golpe do 8 de janeiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz, recomenda, entra lá, não perde nada. E 2025, agora a gente reativou o cupom de desconto da Boitempo Editorial. Então tá aqui na descrição do vídeo os livros que a gente publicou, pra vocês comprarem, e tem um cupom de desconto de 20% com lá Jones Manuel em caixa alta, 20% de desconto em todo o catálogo da Boitempo. Beleza? Dito isto, camaradas, note, a gente teve, 2 dias atrás, a comemoração dos 2 anos do golpe do 8 de janeiro. E aí tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Vamos começar batendo na mentira bolsonarista que justifica os delírios falando de anistia. Qual é a mentira bolsonarista e que, inclusive, de maneira equivocada e lamentável, alguns setores do chamado cirismo abraçam também? É dizer que o 8 de janeiro não foi golpe, foi só uma baderna, foi só um quebra-quebra e por aí vai. Gente, vamos entender. Eu já expliquei isso várias vezes no canal, mas não custa explicar mais uma vez. Vamos entender o que foi o 8 de janeiro. O objetivo do 8 de janeiro não era com aquelas pessoas que estavam lá em Brasília tomar o governo, não. O objetivo do 8 de janeiro era criar um clima de caos generalizado para, a partir da situação de caos, justificar uma GLO, o decreto da lei e da ordem. A partir do momento que se decreta uma GLO, o Exército, as Forças Armadas assumem uma espécie de um papel de um governo paralelo e você começaria o governo Lula já com a tutela militar institucionalizada. Então, o sentido daquilo ali era muito claro. Cria uma situação de caos, convence o presidente da República a decretar uma GLO. A partir do momento que se decreta uma GLO, o governo ia começar com uma espécie de gabinete paralelo militar com superpoderes. A partir do momento que se decreta a GLO, é assim, filme telegrafado. Ia ficar todo dia na mídia burguesa dizendo que a GLO precisa continuar. Eu consigo imaginar perfeitamente a Malu Gaspar toda semana soltando uma notinha dizendo que os militares avaliam que a GLO tem que passar mais tempo. Ah não, mas já foi 6 meses da GLO. Aí a Malu Gaspar, não, os militares avaliam que precisa mais 6 meses. Ah não, mas já foi 1 ano da GLO. Não, os militares avaliam que precisa de mais 6 meses e tal. Então, aquilo ali foi uma situação inclusive clássica, porque assim, isso já aconteceu várias vezes na história política global, percebe? Você cria uma situação de caos não para as pessoas que estão diretamente envolvidas no clima de caos tomarem o governo. Justifica um clima de caos, de baderna, de anomia, e a partir daí aparece um partido político, uma liderança ou um braço do Estado, como no caso das Forças Armadas, dizendo assim, é preciso restabelecer a lei e a ordem. Portanto, vou me assenhorar total ou parcialmente do governo. É isso, gente. Veja, e aí eu tenho muita dificuldade de aceitar que algumas pessoas não entenderam isso ainda, viu? O bolsonarismo, eu até massa. Outra coisa, assim, sou crítico do governo Lula. Eu também sou, né? Nós do PCBR também somos. E isso não faz com que a gente deixe de ver a realidade. O que estava colocado ali foi muito claro. Tanto é assim que o José Múcio, em documentário exibido pela Globo News, com declarações do Flávio Dino, do Lula, da Janja, do Edinho, todo mundo, o José Múcio, ministro da Defesa, assim que começou o quebra-quebra em Brasília, ele ligou para o presidente Lula dizendo que Lula precisava decretar uma GLO. Então o sentido daquilo ali foi muito claro. Eu, como sempre, recomendo para todo mundo entender a questão militar, entender o movimento que estava ali colocado, que acompanhe a revista Ópera, do meu amigo Pedro Mari, e leia o livro mais recente dele, Aproximações Sucessivas, sobre a ação do Partido Fardado durante o governo Bolsonaro e o começo do governo Lula. Bota aí na tela, Maxwell. Livro, inclusive, do qual eu tive a honra de escrever o prefácio. Então, assim, é mentira do bolsonarismo esse negócio,
como é que é dar golpe de Estado que só tinha senhorinha, só tinha idoso, só tinha patriota? Não. Aquelas pessoas foram mobilizadas para ser uma espécie de peões num jogo político em que a intenção era criar um clima de caos, de anomia, de quebradeira, para a partir disso justificar uma GLO no começo do governo Lula e começar um governo com a tutela militar aberta e a partir daí os militares indo galgando cada vez mais capacidade decisória no âmbito do governo federal. Esse foi o sentido do golpe do 8 de janeiro, beleza? Então não vamos cair nesses papos bolsonaristas de que, mas só era senhorinha, só era a dona Fátima de Tubarão, não sei o que. Veja, gente, é isto. Aliado a isso, essa é a fake news bolsonarista, né? Aí vem a fake news agora de setores do governismo. Veja, gente, é falso que não teve golpe de Estado porque os militares não quiseram. Vamos lembrar que os militares sustentaram os acampamentos na frente dos quartéis. E no dia do 8 de janeiro, os militares estavam dando cobertura para os golpistas. O que aconteceu de verdade, e isso para mim está se configurando de maneira cada vez mais clara, é que tinha uma ala dos militares que defendia um golpismo aberto, como foi revelado no plano dos Kids Pretos de matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E teve uma ala que queria um golpe soft, um golpe mais sutil, com aparência de legalidade. Então, ao invés de tentar matar o presidente e o vice, ou impedir a posse, a gente instiga um clima social de questionamento ao resultado eleitoral, de questionamento à posse de Lula, dá todo apoio logístico para os acampamentos golpistas, mobilizações golpistas, fechamento de estradas e por aí vai, e usa isso para justificar uma GLO. Então assim, esse negócio de militar salvou a democracia, militar não sei o que, isso é conversa. Perfeito? Vamos ter as coisas claras aqui. Qual é o X da questão? O governo Lula, ele tomou duas opções fundamentais frente ao 8 de janeiro. Primeiro, ele atua desde o 8 de janeiro até agora, 8 de janeiro de 2022, 2023 no caso, ele atua na narrativa, na mentira, na ideologia de que o que aconteceu no 8 de janeiro não tem relação com as Forças Armadas, né? Se militares fizeram mal feitos, é um problema de CPF, não é um problema da estrutura militar. Esse é o discurso oficial do governo Lula, né? Esse discurso oficial, ele é falso, mas o governo abraçou ele. Então, mais uma vez, na revista Ópera, do Pedro Marin, né, tem vários e vários textos debatendo isso. Tem um, inclusive, que eu acho que o título... Procura aí, Maxwell, se tu não achar, me pergunta que eu te mando no zap. A anistia já aconteceu, alguma coisa assim. Em que o Pedro Marin mostra em detalhes como... Desde o 8 de janeiro de 2023, o governo Lula, Geraldo Alckmin, José Múcio e todos os comandantes das Forças Armadas atuam de maneira coordenada com o discurso de que não existe problema estrutural nas Forças Armadas. Não existe um partido fardado golpista, não existe tutela militar, existe um desvio de CPF, desvio de indivíduos. Perfeito? Essa foi a primeira linha. Então o governo Lula despolitizou a coisa e deixou de aproveitar a melhor chance desde que a gente tem do final da ditadura empresarial militar para colocar em questão as Forças Armadas brasileiras e fazer uma reforma na questão militar no Brasil. Falar isso, gente, não significa dizer que é fácil. Não significa dizer que é um passeio num parque. Não significa dizer que seria tranquilo. Fato é, a oportunidade estava colocada. Ao final do governo Bolsonaro, os militares nunca tiveram uma imagem tão negativa na sociedade brasileira. As pesquisas, inclusive de opinião, mostram que, desde que aconteceu, mais de 70% do povo brasileiro repudia o que aconteceu no 8 de janeiro. Então, assim, tinha uma conjuntura política propensa a colocar em debate, do ponto de vista histórico e estrutural, o papel das Forças Armadas na República Burguesa no Brasil. Se daria certo ou não, aí já é outra coisa, né? Aí é fruto da luta, dos enfrentamentos, dos combates e tal. Ninguém, desde caricatura pro meu lado, viu? Ninguém acha que é fácil, ninguém falou que é fácil. O que se debate é que essa oportunidade surgiu, beleza? Tanto é assim, vamos lembrar que o atual comandante do Exército, Tomás Paiva, ele teve uma conversa vazada, um áudio vazado, em que os generais faziam uma análise de conjuntura que a principal tarefa de 2023 era impedir reforma nas Forças Armadas, porque isso estava colocado na conjuntura. Então, assim, os próprios generais fazendo análise de conjuntura política, eles avaliavam que tinha uma conjuntura favorável a fazer reforma nas Forças Armadas e o grande objetivo deles era impedir isso, sabe? Vamos lá.
O segundo aspecto é que o governo Lula tratou desde sempre a questão do 8 de janeiro como uma questão jurídica. Então deixa para o judiciário, terceiriza para Xandão, para o STF, e não vamos politizar a questão, não vamos tratar isso como uma questão política. Prova disso é que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele, presta atenção, não fez nenhum pronunciamento nacional quando foi descoberto o plano envolvendo ali os kids pretos para matar ele, o Alckmin e o Xandão, Alexandre de Moraes, e também não fez nenhum pronunciamento agora, no 8 de janeiro, para o povo brasileiro como um todo. E, vamos lembrar, no aniversário de 60 anos do golpe empresarial militar, o governo Lula resolveu cancelar todas as atividades de memória em relação a isso. Então, desde o golpe de 8 de janeiro de 2023, o governo trata como uma mera questão jurídica. O Alexandre Barroso, duas almas cebosas, enfim, o Luiz Barroso, ministro do STF, ele chegou a dizer que isso não é questão política, é uma questão de código penal. E o Lula concorda, o governo Lula, o PT, enquanto partido no governo, concorda, né? E aí isso tem consequências, porque veja, ninguém, gente, me desculpe, viu? Ninguém vai se mobilizar para acompanhar auto de processo judicial em situações como essa, ou vai se mobilizar no sentido viva Xandão ou nos golpistas. Isso é discurso de rede social. Isso não mobiliza povo na rua. Aliado a isso, o governo nunca quis dar um sentido concreto para o que se chama de defesa da democracia, que, lembrando, é uma democracia burguesa. No sentido de que, e aí a gente vem há anos debatendo isso no canal, e me parece que a realidade vem dando provas que a gente está certo. Veja, ninguém se mobiliza por Estado de Direito, considerando que a maioria da população brasileira nunca viveu o tal do Estado de Direito. E aí, às vezes é perigoso falar isso, para algumas pessoas ficam sensíveis, mas é isso, gente. A maioria da população brasileira, das favelas, periferias, morros e alagados, nunca viveu o Estado de Direito. Então, o famoso seu Zé Dona Maria das metáforas não vai sair para as ruas para defender o Estado de Direito, para defender as instituições, para defender o STF e até para defender a democracia. Fato concreto é que se você quer uma mobilização popular, um apelo popular contra o golpismo da extrema-direita, você tem que dar sentido concreto à palavra democracia, no sentido de que democracia com sinônimo de mais emprego, mais saúde, mais educação, mais serviços públicos, menor custo de vida, bujão de gás mais barato, energia elétrica mais barata, conta de água mais barata, moradia melhor, etc. Isso precisa ter consequências práticas, não basta ser só discurso, e precisa também ter um debate político e ideológico. Neste sentido, aí sim, aí a população trabalhadora mais precarizada pode se empolgar com uma espécie de defesa da democracia, que, lembrando, é burguesa, porque ela vai atrelar a ideia de contra o golpismo da extrema-direita porque eu quero manter o gás barato, eu quero manter a conta de luz barata, eu quero que tenha mais emprego, eu quero que melhore a saúde, a educação, que melhore o transporte coletivo nas cidades, os serviços públicos, que reduza desigualdades, que tenha mais comida mais barata, etc. Feito? Isso não foi feito em momento nenhum. Consequência prática disso, a punição dos golpistas do 8 de janeiro foi despolitizada, os financiadores continuam sendo uma coisa em pouco foco, meio obscura, ninguém tem muita clareza se estão sendo protegidos todos, se já foram pegos e tal. Alguns generais estão respondendo questões penais, e que é importante, como o Braga Neto, que foi preso, mas se deixou a oportunidade de reformar as Forças Armadas, deixou isso de lado. E na prática, veja, o governo todo dia trabalha contra a palavra de ordem ouvida na posse do sem anistia. Então, quando chega no 8 de janeiro, você chega na comemoração agora de 2 anos do 8 de janeiro, O ato que o governo federal montou foi um ato de anticlímax, porque o governo não trabalhou esses últimos 2 anos num debate, no slogan do sem anistia. O governo trabalhou pela anistia, trabalhou para inocentar as Forças Armadas, trabalhou com narrativas mentirosas de que as Forças Armadas impediram o golpe, não politiza, dando sentido histórico concreto, sentido material e econômico para esse negócio de defesa da democracia, Trata como uma mera questão jurídica. Eu acho impressionante, assim,
Muita gente vem com a caricatura dizer que eu só faço criticar e eu não falo o que fazer. E eu falo direto, né? E aí, um dos exemplos é isso. Gente, se eu sou presidente da República e eu descubro um plano pra me matar, meu amigo, eu montava em cima disso e fazia disso de uma bandeira política, inclusive estendendo o sentido do argumento. Então, chamo as cadeiras de rádio e TV, dou um pronunciamento em rede nacional e faço uma coisa que é: eles queriam me matar porque na eleição a gente prometeu, por exemplo, que ia abrasileirar o preço dos combustíveis e não dá para fazer isso com as refinarias que ainda estão privatizadas, como a refinaria Landolfo Alves da Bahia, como a refinaria Isaac Sabá do Amazonas, como a refinaria Clara Camarão do Rio Grande do Norte, porque a gente baixa o preço do diesel, da gasolina, mas em estados em que a refinaria, a distribuição de combustível está privatizada, esse preço não baixa. E chegou o momento da gente avançar nessa agenda. Eu conectava temas sensíveis à vida do povo com essa tentativa de assassinato e fazia com que se criasse um debate ideológico que é: quem está contra reverter as privatizações é a favor, ainda que não diga abertamente, de tentativa de assassinato do presidente, porque tentou-se matar ele, né? Tinha um plano para matar ele para evitar coisas assim, sabe? Era isso que eu faria, simples e objetivamente. E vamos pro pau, E aí eu tenho certeza que não tem uma alma viva no Brasil que não quer pagar mais barato na gasolina, no diesel, no gás de cozinha, viu? Todo brasileiro, tirando as 55 mil famílias que são bilionárias, milionárias, todo brasileiro tá preocupado com o preço do gás de cozinha, da gasolina e do diesel, sabe? É isso que eu faria. Isso não foi feito. Consequência prática: comemoração do 8 de janeiro do governo Lula, no Abraça a Democracia lá, tinha 1.200 pessoas. Assim, gente. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês falam que a esquerda radical é pequena, que a esquerda radical não mobiliza ninguém e tal. Não, veja, a gente é pequeno mesmo ainda. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. No último dia 20 de dezembro, o PCBR fez uma mobilização nacional, né, em mais de 15 estados, mais de 60 cidades, em defesa do fim da escala 6x1 e a redução do jornal de trabalho para 30 horas semanais. Tá lá no Instagram do PCBR, vocês vão ver vários vídeos, várias fotos dessas mobilizações nacionais. Coloquem na tela, Maxwell, por favor, o Instagram do PCBR. Vou dizer uma coisa para vocês: no Brasil inteiro, no dia 20 de novembro, o PCBR, em alguns estados, sozinho, né? Você juntar o Brasil inteiro, a gente mobilizou 10 vezes mais, viu, gente? A gente conseguiu colocar no Brasil inteiro umas 10 mil pessoas na rua. Ah, Jones, é pouco. Eu também acho. A gente acha. Porque assim, a gente não é governo, a gente não é o maior partido de esquerda da América Latina, a gente não tem a maior central sindical da América Latina, e a gente botou, assim, 10 vezes mais gente na rua, viu? Sim, vamos lá. Então é governo, o maior partido de esquerda da América Latina, não sei o que, botou 1.200 pessoas. Inclusive, Maxwell, bota aí a imagem aérea, assim, uma vergonha, sabe? Só que, pra piorar, o Lula, no discurso dele, Lula falou várias atrocidades, né? O discurso do Lula foi horrível. Inclusive, meu amigo, eu vivo citando ele, né? Mas o Alexandre Vasilenskas, ele é um cara muito espirituoso, ele é um frasista muito talentoso, né? Aí ontem, comentando no grupo, o Alexandre falando sobre a frase do Lula em relação à Revolução Russa e à Revolução Cubana, que já a gente vai comentar, que o Lula tem um prazer especial em humilhar a militância de esquerda do PT, né? E aí, às vezes, parece que é isso mesmo, viu, gente? Assim, dos absurdos que o Lula falou no discurso, o presidente, eu vou destacar 3 para vocês. 3. Uma, política sobre a leitura do 8 de janeiro, gravíssima. Outra, política sobre a história da Revolução Russa e da Revolução Cubana. Outra, política, que é uma fala machista, né, que dialoga com uma falta de noção, uma desconexão com o espírito do tempo do presidente Lula. E vou mostrar para vocês um episódio em que militantes petistas são proibidos de ir para o espaço lá do Abraço à Democracia porque estavam com símbolos palestinos e não podia. Perfeito. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, foi um episódio despolitizado, burocrático, não deu ninguém e ainda teve essas aberrações. Vamos começar com o vídeo da questão da Palestina, que é inacreditavelmente triste, assim. Prestem atenção, viu, gente? Prestem atenção na gravidade disso. Filma aqui. Tá, filma aí. Eu que tô sendo proibida de entrar por causa da bandeira palestina no meu corpo. Oi? Mas repete, como é que é? Seu bigode falou que vocês não entrassem. Eu?
O seu bigode, que ninguém, né? Que é quem na fila da democracia, tá dizendo que eu e ela não podemos entrar. Sou do PT, sou filiada e pago R$100 pro PT a vida inteira. A vida inteira eu sou petista. Seu bigode? Não é agora. Quem é seu bigode? Não, agora eu já sei quem é, mas quem é ele na fila da democracia? Só pra gente entender. Oi? Ele é da Secretaria-Geral da Presidência. Então, e onde que tá a legislação que diz que eu não posso entrar? Porque qualquer servidor cumpre a legislação. O que eu tô fazendo que justifique o meu impedimento? A menos que vocês me levem presa. E aí, pra vocês me levarem presa, aí vocês têm que arrumar qual foi o crime que eu cometi pra vocês me levarem presa. Você não tem como nacional, eu tô calma. No evento, pediram para não entrar no evento. E esse o pessoal da segurança está cumprindo ordem. Exatamente, da Secretaria. Pediram para eu, enquanto cidadã, discordo. Pedir. Absolutamente. Olha, por favor. Não tem nenhuma justificativa. Agora, outra coisa é você vir num ato democrático e chegar aqui, ser proibida de entrar com um pedaço de pano ou um pedaço de papelão, que é o meu caso. Qual é a justificativa disso? Isso não é democracia. Dentro da democracia. Vamos pichar lá, É então. o que todo mundo está esperando, uma explicação. Aqui a gente gostaria que todo mundo entrasse porque é em prol do nosso presidente. Só que acontece que o ato em si, a gente tem que dar um foco à palavra que vai estar usando. Não, minha amiga, por favor. E foi solicitado A pessoa pela tem Secretaria. coragem de dar essa explicação. A Secretaria solicitou que não fosse colocado cartazes e faixas para não poluir a imagem. Foi isso que eu disse. É para não ter poluição visual. Eles querem direcionar o olhar das pessoas para a palavra democracia no chão. Então, em nome de que todo mundo olhe para a democracia no chão, a gente não pode usar uma palavra sem anistia, nem uma bandeira da Palestina, bandeira do Estado de Minas Gerais, capaz de não poder. Se é um ato pela democracia e tem a palavra democracia registrada no chão, que seja permitido pelo menos a palavra. Democracia não é isso. Democracia né, na gente? mão, né? Veja, camaradas, basicamente isso. As pessoas eram militantes petistas, né? Segundo a moça paga aí não sei quantos rádios pro PT há não sei quantos anos. E foram proibidas de entrar com cartaz, sem anistia e com aquele lenço palestino que eu tenho também aqui em casa. Eu acabei de esquecer o nome, desculpa, gente. Oh, meu Deus do céu. Enfim, Maxwell vai pesquisar aí, vai colocar na tela. Foram proibidas. E ordem da Secretaria da Presidência, viu? Ordem da Secretaria da Presidência. Percebe? Mas isso nem foi a pior parte. É gravíssimo. É aberrante. Mas piora. Vamos lá. Em outro momento, o presidente da República, contribuindo com a narrativa mentirosa e negacionista que os militares impediram o golpe, falou isso aqui, ó. Quero agradecer ao ministro José Múcio por trazer o chefe das 3 forças para mostrar a esse país que é possível ter as forças armadas com o propósito de proteger a soberania nacional e nossos milhares de quilômetros de fronteira. Veja, agradecer ao José Múcio por trazer o chefe das Forças Armadas, as Forças Armadas proteger as fronteiras e por aí vai, contribuindo na narrativa de um papel virtuoso das Forças Armadas, do José Múcio no 8 de janeiro e por aí vai. Mas piora sim. Vamos lá, vamos ver esta aqui. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. E vocês viram, né, gente? O Lula falando que é um amante da democracia porque os homens amam mais os amantes do que as mulheres. Assim, é uma fala tiozão de churrasco, tá ligado? Totalmente... Enfim... totalmente descompensada e tal. E aí eu acho engraçado porque tem um discursozinho que é um discurso conservador, mas que tenta esconder o conservadorismo atrás de uma espécie de pragmatismo eleitoral, né? Que é um discurso de dizer assim, não pode debater a discriminação do aborto, não pode debater a discriminação das drogas, não pode debater os direitos da população LGBTQIA+, da população trans e por aí vai, porque isso vai ferir a moral conservadora. Beleza. Mas aí pode falar esse tipo de barbaridade que eu tenho certeza que se não aparecer aqui no chat, mas vai ter alguém mais governista dizendo assim, Jones, nada demais. Não, beleza, nada demais. Aí vai ter um bocado de pastorzinho reacionário em igreja, dizendo que o presidente da república estimula a destruição da família com adultério e com infidelidade. O presidente da república acha normal o homem ter amante. Tá ligado?
aí de debater direito das mulheres, da população LGBT, não sei o que pode, não. Mas falar esse tipo de barbaridade que vai dar munição para discursos da extrema-direita e discursos de setores religiosos, né, neopentecostais, aí pode. Aí vocês vão passar pano, aí vão alisar, vão dar um jeito de justificar e por aí vai. Mas isso nem é o pior. O pior chegou agora, viu? Que é o Lula mentindo, né? Vamos lá, Lula mentindo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. Isso só pode acontecer na democracia, não pode acontecer no outro regime. Eu de vez em quando fico brincando, você pega a fotografia da Revolução Russa de 17, não tem um operário na foto. Você pega a fotografia da Revolução Cubana, também não tem um operário, porque eram os intelectuais, os ativistas políticos, os estudantes, as pessoas com um pouco mais de grau, porque historicamente sempre se pensou que trabalhador não prestava para nada a não ser para trabalhar. As pessoas não imaginavam que os trabalhadores pudessem organizar um partido e chegar à presidência da República. Aí veja, gente, o soviete não era soviete de soldado, camponês e operário, não. O soviete era soviete de intelectual, estudante e ativista político. Revolução Cubana só tinha intelectual. Aqueles camponês lá de Serra Maestra era camponês não, menino, era tudo agrônomo, tudo intelectual. Ó, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele sempre teve tiradas meio toscas e inconvenientes, né? E tem gente que tá no Twitter dizendo que o Lula tá indo de Biden, não sei o quê. Eu odeio esse discurso de colocar responsabilidade na idade das pessoas. Evidentemente que idade traz limitações físicas, né, gente? Isso não serve só para o presidente que tá na terceira idade, não. Serve para todo mundo. Eu tô com 35 anos, eu não tenho o vigor físico que eu tinha quando tinha 20 anos, né? Enfim, todo ser humano passa por um processo natural de envelhecimento. Qual é o X da questão? O Lula sempre falou esse tipo de presepada, viu? Você pega declarações do Lula no primeiro momento dele na presidência, você vai ver o Lula justificando violência policial, Lula falando que não se enfrenta bandido com rosas depois de uma chacina que matou mais de 15 pessoas, Lula dizendo que a polícia bate, tem que bater, protege quem tem que proteger, Lula dando declarações infelizes sobre mulher, sobre sei o que. O Lula tem um clássico episódio que era 2006, em que o Lula fazia uma piada lá Ronald Reagan, né? Sabe o Reagan dos Estados Unidos, neoliberal, reacionário, anticomunista, fanático? O Reagan tem uma famosa frase, né, que parece que veio do Churchill, mas o Reagan gostava de repetir, que é aquele que é jovem e não é esquerdista não tem coração. Aquele que tem cabelos brancos e continua esquerdista não tem cérebro. Alguma coisa assim. O Lula repetiu mais ou menos essa frase, viu? Arrancando risada de empresário, não sei o que, dizendo que a maturidade biológica, o envelhecimento afastou ele da esquerda. Lula tem várias declarações desse tipo, né? Só que aí, antes não tinha internet popularizada como tem agora, pra isso ficar repercutindo, né? E antes o Lula tinha 80% de popularidade. Aí quando o Lula tinha 80% de popularidade, ele podia tocar o zarai da desgraça. Tem um episódio antigo, numa disputa eleitoral, acho que é de 2022, que o Lula defendia exame de sangue para cotas. Que não, a única forma de fazer isso era exame genético, teste genético, enfim. Coisas desse tipo. Então veja, foi um episódio esvaziado, foi um episódio burocratizado, foi um episódio despolitizado, foi um episódio sem base, sem gente, fruto de uma linha política equivocada. Ter a linha política correta garante, por exemplo, que isso tem uma grande mobilização? Não, gente. E aí, de novo, ninguém tá dizendo que é fácil, que é um passeio no parque, que é tranquilo e tal. O debate que a gente tá fazendo aqui é muito concreto. Veja, se tendo a linha política correta, é difícil a luta política, o enfrentamento, a mobilização popular, vencer a resistência, por exemplo, do Partido Fardado com a linha política errada, aí é impossível, né? Essa que é a questão. Veja, o pacto de esquecimento nacional, ele tá indo de vento em polpa, com contribuição do governo Lula. E é preciso que a gente enfrente isso e faça um debate correto, um debate sério sobre o que foi o golpismo do 8 de janeiro, porque, infelizmente,
aquela que é a maior vítima do plano de golpe do 8 de janeiro, que é o próprio presidente Lula, porque tem um plano para matar ele, né, gente? Ele não está preocupado de fazer um debate sério e estrutural sobre o tema. Fica pra gente, né, nos comunistas, fazer esse debate, colocar bem alto a bandeira do sem anistia, apontar a responsabilidade do partido fardado, apontar a responsabilidade dos financiadores burgueses do golpe, fazer um debate sério, dizendo que isso não é só coisa de idosa, de turista que foi lá quebrar Brasília, ou então que isso não é coisa só de CPF, de militar que participou disso, né? Foi um plano golpista para subverter o resultado das urnas, né? E que a lógica do plano era criar um clima de caos para justificar uma GLO e intensificar a tutela militar no começo do governo. Isso precisa estar muito claro. Precisa estar mais claro ainda o fato de que não se enfrenta isso tratando só como um problema jurídico, como um problema penal. Isso é uma questão política que tem que ser encarada e politizada como tal. E, infelizmente, o governo Lula, né, o campo governista, não encara com a seriedade devida o tema e desperdiça uma oportunidade histórica de questionar a tutela militar no Brasil. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.